Olá, bem-vindo ao canal Examinar e Refletir. Hoje estamos aqui para uma nova e muito interessante reflexão. Eu convido você a não sair daí e acompanhar, examinar criteriosamente, refletir profundamente na nossa reflexão de hoje. A nossa reflexão de hoje será: por que certas igrejas evangélicas não estão cumprindo sua missão de pregar o Evangelho? Você está vendo que muito terá que examinar, muito haverá que refletir sobre isso. Mas eu queria, antes de darmos início à nossa reflexão, fazer uma observação. Lembrar a vocês que o examinar e refletir é a primeira etapa de um projeto de curto e longo prazo. Nem tudo que a gente vai trabalhar aqui, nós vamos aprofundar do ponto de vista teórico, conteudista, filosófico. Na verdade, o objetivo do canal, inicialmente, é provocar exatamente a reflexão, chamar a atenção para certos aspectos e certas questões que estão ocorrendo no meio evangélico. Futuramente, se for da vontade de Deus, nós teremos a nossa escola através da web, da internet. Aí sim, nós estruturaremos melhor, aprofundaremos mais certas temáticas e tentaremos contribuir para a formação de uma nova mentalidade, de uma nova geração, com maior identificação com Cristo Jesus e o seu Evangelho. Então, fique aí que nós vamos já iniciar a nossa reflexão de hoje. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que vocês recebam nossas notificações, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Fique aí, vamos começar agora a nossa reflexão. Bem, como falei, a nossa reflexão de hoje, ela é muito importante. Não que as outras não sejam, todas são. Mas a de hoje, ela tem algo de muito especial. A pergunta é, como eu já havia dito antes na abertura do nosso vídeo de hoje, por que certas igrejas evangélicas não estão cumprindo sua missão de pregar o Evangelho? As igrejas se chamam evangélicas, mas ao mesmo tempo a gente percebe uma perda de foco naquilo que seria pregar o Evangelho. Vamos examinar isso? Vamos refletir sobre isso? Vamos lá. Primeiro, o que quer dizer Evangelho? Se você for pesquisar aí, hoje em dia a facilidade de pesquisa de informação é muito grande através da internet. Antigamente a gente tinha que procurar enciclopédia, dicionário, mas você vai lá na internet e, em resumo, Evangelho, ele quer dizer boa nova. Se você for trazer para a doutrina cristã, a boa nova de Cristo. Então, na tradução do grego, a palavra evangelho passou a significar boa nova, segundo a exata etimologia do termo. Então, assim, vamos ficar com essa definição de evangelho. Boa nova. Então, quando Cristo fala, pregai o meu evangelho, você vai pregar algo bom, algo satisfatório, algo abençoador e algo que traz novidade, algo que traz algo novo. Nós já falamos em vídeos anteriores que o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus vem trazer revelação àquilo que estava oculto. Então vamos seguir. Guarde isso. Evangelho, boa nova. Bem, vamos lá. A nossa primeira pergunta. O que vem sendo pregado com ênfase como evangelho, por certas igrejas evangélicas? O que vem sendo pregado com ênfase como sendo evangelho por certas igrejas evangélicas? Nós já comentamos algo nesse sentido, vamos falar hoje e vamos voltar a falar porque isso é muito importante. Quais são as temáticas? Quais são os textos bíblicos? Quais são as mensagens?
o que traz a reflexão para os membros, para os congregados da igreja, aquilo que está sendo pregado na igreja. Bem, hoje se fala muito de pregação motivacional. Hoje a gente vê muitas pregações calcadas em fatos, né? Não que não sejam válidos, né? Do Velho Testamento, para trazer lições para as pessoas no campo da dimensão humana. Mas isso não é a prioridade do Evangelho de Cristo. Muitas vezes nós fugimos do princípio básico do que é Evangelho, que é trazer algo novo, que foi revelado a partir de Cristo. E muitas vezes aquilo que está sendo pregado não precisava Jesus ter vindo ao mundo para ser pregado. Não precisava Jesus morrer na cruz para ser pregado. E o pior de tudo, algumas lições que estão sendo dadas muitas vezes através da Bíblia, elas podem ser dadas por pessoas que nem são evangélicas, sem usar a Bíblia. Existem fundamentações que você pode tirar, já que Deus criou todas as coisas, inclusive a dimensão humana, os seus processos, as suas leis, os seus princípios. Então existem coisas que você pode, a partir de uma história da Bíblia, trazer lições que são boas, que são importantes para a vida das pessoas na dimensão humana. Mas isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Bem, terceira questão. O que Jesus Cristo, e na sequência, os apóstolos trouxeram como evangelho e que não vem recebendo ênfase por certas igrejas evangélicas? Bem, aqui no item 2, nós falamos do foco que vem sendo dado, do direcionamento, do contexto filosófico e pedagógico que tem sido norteador nas pregações das igrejas. E aqui no item 3, nós vamos falar daquilo que, muitas vezes, por causa daquilo que está ocupando em predominância o discurso hoje, que está ficando de fora. Vamos lá, vamos ver. Primeira coisa, o evangelho traz salvação, lógico, traz salvação, mas também nos propõe outras coisas. Evangelho não é só salvar e, estando salvo, estou com o meu lugar garantido no céu. Não, não é assim que a Bíblia diz, não é assim que Cristo diz. Em primeiro lugar, o Evangelho não traz salvação, mas também nos propõe o reino de Cristo em nós. Quando você ora o Pai Nosso, você diz, Pai Nosso que está nos céus, venha a nós o vosso reino. E aí eu vou aproveitar para fazer uma observação, que não é trazer o reino de Cristo para o sistema deste mundo, como alguns enganosamente pensam. Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. E nas epístolas nós encontramos que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ah, Misael, então você está propondo que nós sejamos desassociados do mundo, que nós não exerçamos a nossa cidadania? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bem, então como eu expliquei, não é uma questão de você deixar de exercitar a sua cidadania. Muito pelo contrário. Olha só o que diz o item 2 aqui. O Evangelho traz salvação, mas também nos propõe exercício da cidadania terrena em convivência com a do reino de Cristo. Eu quero ressaltar isso aqui, ó, em convivência com a do reino de Cristo. Tem aquela frase que muitos usam e a gente ainda vai falar um pouco mais dela mais adiante. Jesus diz, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso significa que você, como cristão, não é que uma coisa vai anular a outra. Não. Você, mediante a fé que a Bíblia diz que vence o mundo, você, como cristão, tem que ser capaz de receber o reino de Cristo de você e, ao mesmo tempo, exercitar a sua cidadania. Ou seja, é um grande desafio a ser vivido. Decidiu ser um cristão? Então entenda, você vai ter que aprender a conviver nas duas dimensões, sem que uma anule a outra. Beleza? Bem, então o Evangelho traz isso para você. Isso não é fácil, preste atenção. O Evangelho traz salvação, mas também nos propõe um desapego das coisas deste mundo e um olhar voltado para o invisível. O Evangelho não está focado naquilo que se vê. Aquilo que se vê é temporal e é passageiro.
Não vamos esquecer, inclusive, que muitos que gostam aí de ficar usando o Velho Testamento hoje em dia, até como foco principal, Moisés. Se você for lá em Hebreus no capítulo 11, você vai ver que Moisés, ele rejeitou, ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, abriu mão das regalias, dos privilégios que ele possuía lá no Egito e preferiu sofrer com o povo de Israel. Aí a Bíblia vai dizer, porque ele tinha em vista o invisível. O invisível. Quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, Isaque pergunta, eu não estou vendo o cordeiro, onde está o cordeiro? Abraão vê lá na frente, Deus para si o cordeiro proverá. Então, o Evangelho nos propõe o desapego das coisas deste mundo. Paulo vai dizer, aquele que compra, seja como não possuísse. Aquele que se utiliza desse mundo, seja como não se utilizasse. Ou seja, viver no exercício da cidadania terrena e, ao mesmo tempo, convivência com o reino de Cristo, requer sacrifício, requer disposição, de consagração, de devoção a Deus, de conhecimento de Deus, de vida buscando as coisas espirituais. Não é fácil servir a Jesus. Bem, quarto, o Evangelho traz salvação, mas também nos propõe um objetivo superior a ser alcançado no reino de Cristo. Cristo e a cruz é a meta de valores, princípios e condução. Quando a gente fala de objetivo a ser alcançado no reino de Cristo, não estamos falando só apenas do céu. Nós estamos falando aqui nesta terra. Quando se aceita Jesus e se diz cristão, significa que você adotou para você uma meta de vida, um objetivo de vida inerente ao reino de Cristo. No reino humano, você tem o objetivo de ter uma boa família, de você lutar por uma boa posição social, é natural, isso é um direito seu. De você conseguir uma boa condição financeira, de você ter um emprego estável, de poder viajar, sem problema nenhum. Mas não pode esquecer que quando você entra para o cristianismo, quando você se torna um cristão, existe um objetivo maior a ser alcançado. Existe um novo parâmetro de princípio, de valor, de moral para a sua vida. Que padrão é esse? Esse padrão é Cristo e a cruz de Cristo. A sua meta de valores, princípios e condução da sua vida passa a ser a representação de Jesus na cruz, do amor dele revelado para a humanidade. A cruz não é apenas o meio da sua salvação. A cruz é o alvo, a cruz é a meta, a cruz é a determinante dos seus valores, dos seus princípios. Nós estamos nos conformando em sermos éticos, agirmos com uma conduta correta. Não, ser cristão vai muito além de ser ético. Ser cristão vai muito além de respeitar a moral da dimensão humana. Ser cristão é buscar a semelhança de Cristo Jesus na sua vida. E isso não é alcançado da noite para o dia, nem de qualquer maneira. Isso é evangelho. Jesus veio trazer isso como algo novo na nossa vida. Eu vou trazer para vocês e vos dou um novo mandamento. Vocês precisam amar como eu amei vocês. Isso é meta, objetivo a ser alcançado para que você possa ter vivência na dimensão espiritual e possa transcender definitivamente a dimensão espiritual plena, que é o céu. O Evangelho traz salvação, mas também nos propõe esforço e empenho para alcançar o reino dos céus. A Bíblia diz, Jesus fala que o reino dos céus é conquistado e alcançado à força. Você tem a salvação, porque Jesus tirou você da maldição do pecado, perdoou os seus pecados, te restituiu a um novo caminho, a um novo patamar. Repito, como já disse antes, Paulo fala, nos ressuscitou estando mortos em ofensas e pecados e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Então agora, após a salvação, um novo caminho é colocado diante de você. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe aí uma orientação de uma ação ativa que tem que ser construída a partir do momento que eu sou salvo. E eu preciso me empenhar.
em relação a alcançar o reino dos céus. O Evangelho traz salvação, mas também nos propõe desenvolvimento e aperfeiçoamento espiritual. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que em vós começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Há um aperfeiçoamento, há um desenvolvimento. Você vai ver isso na parábola dos 10 talentos, você vai ver isso na parábola das virgens, você vai ver isso naquilo que eu chamo de PPP, né? De Paulo para a igreja, quando ele fala dos dons ministeriais, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então o Evangelho não foi feito para resolver as suas questões de ordem socioemocional. O Evangelho, o foco dele, não é a solução dos seus problemas, não é te trazer uma vida mais estável e confortável. Isso você pode encontrar até de outras maneiras, mas ter o alvo da cruz, mas ter o aperfeiçoamento e desenvolvimento do seu espírito, isso você só encontra no Evangelho de Jesus Cristo. Bem, certas igrejas evangélicas impactam seus ouvintes como Cristo fazia. As igrejas evangélicas, só com algumas coisinhas que eu falei, você tem visto os pastores colocando esse discurso para impactar as pessoas, para mostrar para as pessoas que não basta elas buscarem vitória, que não basta elas buscarem bênção, que não basta elas buscar a solução para a sua vida financeira, que não basta elas quererem ter uma vida feliz, uma vida melhor aqui nessa terra. Você tem visto as pessoas sendo impactadas para trazerem elas a verdade do reino de Cristo? O próprio Jesus impactou as pessoas dessa forma. No seu discurso, eu já citei aqui, vou sempre falar desse assunto. Quando Jesus multiplica os pães, logo depois ele impacta a sociedade, a multidão a respeito do seu propósito principal. Jesus impacta a mulher samaritana com o seu discurso, falando da água que salta para a vida eterna, que produz a fonte. Jesus impacta Nicodemos e diz: você precisa nascer de novo. E Nicodemos fica sem entender. E Jesus fala para ele: eu estou te falando de coisas terrenas e você não entende. Como é que você vai entender se eu falar de coisas espirituais? Então Jesus veio para impactar as pessoas. O jovem, o homem rico, chegou para Jesus querendo seguir, e Jesus falou: você tem que guardar os mandamentos. Ele disse: eu guardo isso desde a minha juventude. E Jesus falou: falta uma coisa para você, vai, vende tudo que você tem e vende para os pobres. Isto é o Evangelho de Cristo. Ele impacta. Será que os discursos, aquilo que as pessoas estão ouvindo, estão impactando-as, estão tirando-as do seu lugar de conforto? Porque Jesus veio nos remover do nosso lugar de conforto. E Paulo vai ensinar em Romanos capítulo 12 que nós precisamos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Nós temos que estar em transformação, em mudança de paradigmas, de valores, de princípios. Isso tem sido colocado, tem sido impactante na vida das pessoas. Não simplesmente para, o pastor fala isso, aquilo outro, mas muitas vezes no final das contas, o final do resultado disso é um bem-estar socioemocional, é um bem-estar familiar, é um bem-estar na vida profissional. Não! Pelos frutos o conhecereis. Não é esse o resultado que Jesus quis trazer para as pessoas. Ele não precisou morrer na cruz para isso. Ele não precisaria morrer para isso. Porque tudo isso existia antes. Israel era uma nação próspera, uma nação vitoriosa. Várias pessoas do Velho Testamento tiveram uma vida de sucesso. E Jesus, quando vem, ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Se Jesus veio para que tenha vida, significa que até aquele momento não havia vida. Aquela vida anterior para Deus não é parâmetro de medição do seu propósito principal para as pessoas, para a humanidade. 5. A programação de certas igrejas dão ênfase ao que Cristo veio revelar em seu Evangelho. Qual é a pauta de programação da sua igreja? Quais são os cultos que tem na sua igreja? Quais são os cultos, né? Aqui, quais os eventos mais frequentados em certas igrejas evangélicas? Qual é? A escola bíblica dominical? É o culto de ensino, é o culto da palavra? Ou é o culto do milagre, o culto da vitória, o culto do sobrenatural, o culto da operação de poder? Tem tantos cultos que foram criados para estimular as pessoas a estarem na igreja, mas que no final das contas
cria um foco diferenciado que não é o foco do evangelho. E as pessoas tomam isso como evangelho para si e como se elas estivessem seguindo o evangelho. Qual é a frequência? Qual é o culto mais frequentado? Quando você tem uma oração de intercessão na sua igreja durante a semana, quantas pessoas frequentam? Quantas pessoas fazem parte da oração de intercessão? Se você for comparar um culto voltado para o ensino da palavra com um culto em que você traz um certo pregador muito renomado, né? Às vezes um pregador até que faz muitas pessoas rirem, qual a comparação da frequência entre um culto e outro? Qual a comparação da frequência entre certos cultos que tratam com sócio emocional em relação àquele culto que deveria realmente focar naquilo que é essencial no evangelho? E outra coisa, quando você dá o nome de culto da mensagem, culto do ensino, culto da palavra, não quer dizer que o que está sendo colocado ali está focado em Cristo ou na essencialidade do evangelho. Não adianta eu fazer um culto voltado para o ensino, para a palavra, em que a ênfase continue sendo o meu sócio emocional, porque eu estou criando uma distorção daquilo que é, de fato, o evangelho de Cristo. Quais as principais temáticas e metas das orações e campanhas? Bem, Paulo fala de sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo fala de chegarmos à estatura de varão perfeito, à semelhança de Cristo Jesus. Paulo fala que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Quantas vezes a sua igreja fez uma meta de oração para que o amor que está refletido em você seja semelhante ao de Jesus, aquele que ele revelou na cruz? Quantas campanhas, quantas estratégias pedagógicas foram feitas e desenvolvidas para que as pessoas alcancem o real objetivo de Jesus na cruz do Calvário? Reflita, examine, pense. Volto sempre a dizer, você não é obrigado a concordar. Só quero que você se permita examinar e refletir a respeito do que nós estamos falando. Será que, de fato, o Evangelho de Cristo, a boa nova, aquilo que diferencia do que já vinha sendo construído na sociedade, aquilo que já era possibilidade para o homem, lá no Velho Testamento, até Cristo vir ao mundo, será que o que a gente está trazendo é de fato novo? É o que Cristo veio revelar? Reflita, examine e inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença no canal Examinar e Refletir.